Fala galera, eu sou o Vitor Malheiros e esse aqui é o canal Geração de Empreendedores, onde você vai aprender a criar a sua ideia de negócio, a validar para essa sua ideia para ver se ela realmente funciona antes de você investir grande quantia de dinheiro e vai aprender também a escalar o seu negócio com empreendedorismo na prática. Hoje, no meu aniversário, além de eu completar mais um ano de vida, estou inaugurando uma nova trajetória. É o início de uma nova era na minha vida. E creio que na de vocês também, pois eu estou aqui com a missão de ensinar a cada um de vocês que estiver disposto a aprender como se empreende, ou melhor dizendo, como se empreende de verdade. Eu sempre gostei de fazer o meu dinheiro de forma honesta, mas venho de uma realidade simples. Nunca tive grandes privilégios, mas minha mãe sempre se esforçou para poder oferecer o melhor que ela podia por nós. E desde pequeno eu tenho essa vontade, esse desejo no meu coração. Só que eu não comecei a empreendendo. Eu não tenho uma mentalidade empreendedora desde sempre. Quando iniciando no mercado de trabalho, eu comecei de carteira assinada. Trabalhei uma vez só, para nunca mais. Porque depois que eu me vi desempregado, eu senti a necessidade de gerar renda de alguma forma, sem precisar depender de um patrão que muitas das vezes nem valoriza o trabalho que nós oferecemos para ele e a sua respectiva empresa. Foi aonde com as minhas economias eu tinha conseguido comprar uma moto e com ela eu comecei a rodar de mototáxi. Mas antes disso eu já tinha trabalhado de ajudante de pedreiro uma vez só, para nunca mais também, não me identifiquei. Não é para mim a profissão. Já trabalhei também de ajudante de cozinha, já trabalhei como garçom, e nessa época que eu trabalhava como garçom, eu conheci inclusive o dono de um salão e fiquei um período de dia cuidando do salão, à noite trabalhava nos eventos que tinha nesse salão e quando não tinha festa nesse salão, eu trabalhava como garçom para o buffet antigo que já havia abrido as portas para mim. Depois disso, eu servi ao exército, passei período básico obrigatório lá, saí do exército, fiz um curso de vigilante patrimonial. Lá conheci meu ex-mestre de jiu-jitsu, que me levou para trabalhar de segurança com ele na empresa onde que ele já exercia a função, mas não era de carteira assinada. Passei 2 anos ali, eu ganhava R$ 60 por dia. Depois de muitos argumentos, eu consegui elevar esse valor diário a R$ 80 por dia, o que tinha melhorado, mas se contabilizar a minha carga horária, eu trabalhava de... A loja abria 8, eu tinha que chegar lá às 6, 7. A loja fechava 10 da noite, 8 da noite, e eu tinha que chegar lá, e eu saía de lá 9, 10 da noite. Então, uma carga horária aí de 7 da manhã às 9, 9 e meia, 10 horas da noite, para ganhar R$ 60 por dia, uma carga de trabalho pesada. E eu não parei, eu queria algo melhor para minha vida, continuei colocando currículo, foi aonde eu consegui encontrar um trabalho de carteira assinada. Eu comecei agora a trabalhar como fiscal de salão. E foi a única vez que eu trabalhei de carteira assinada. E fiquei 1 mês e 3 semanas, trocou o chefe da segurança, ele querendo mostrar trabalho, diminuiu o quadro de funcionários. Eu era o mais novato, fui o primeiro a ser mandado embora. Mas nesse período eu tinha conseguido comprar essa moto, que eu
falei ainda há pouco. E comecei, logo na primeira semana desempregado, comecei a rodar no mototáxi daqui de onde que eu moro. E depois de 3 anos eu perdi essa moto para o estado, ela era irregular, nunca tinha sido emplacada e também eu não tinha habilitação. E no dia da apreensão da moto eu descobri que nem o motor dela era dela. E me vi desempregado novamente. E pensando, perguntando a Deus o que eu iria fazer da vida agora para conseguir fazer o meu dinheiro honesto, tendo em vista que a moto era a minha fonte de renda, era de onde vinha o meu sustento, o meu pão de cada dia. E eu tinha cerca de R$ 500 guardado em casa e Deus tocou no meu coração. Vai trabalhar de baleiro nos eventos. E aí eu falei assim, então tá bom, Deus, eu vou começar. Esse negócio for bom mesmo, em um ano eu quero conseguir tirar minha habilitação, porque eu já tinha tirado de carro no passado. Eu tinha pagado de carro de moto, mas como eu nunca tinha pilotado, ainda antes de eu comprar essa moto de segunda, terceira, quarta mão, sei lá, eu só passei na de carro, na de moto eu reprovei, como não tinha mais dinheiro, eu deixei para depois. Então eu falei, se o negócio for bom mesmo, se trabalhar de baleiro for realmente lucrativo, eu quero conseguir, através do meu esforço, da minha dedicação, em um ano, conseguir tirar minha habilitação e comprar minha moto zero à vista. E com esse propósito no coração, eu comecei a me informar melhor como que eu iria fazer para trabalhar nessa nova função, nos eventos. E ali, mesmo que inconscientemente, foi nascendo em mim a mente empreendedora. E para minha alegria e para a honra de Deus, com 8 meses eu consegui. 8 meses eu tinha tirado minha habilitação e estava indo lá na Honda comprar minha moto zero à vista. Minha primeira grande conquista. Só que as coisas foram acontecendo na minha vida e não pararam por ali. Quando eu consegui alcançar esse objetivo e tinha desenvolvido o hábito de poupar, de economizar, de guardar, de juntar dinheiro, foi acumulando um dinheiro, um capital na minha conta, onde eu cheguei num eventual dia na agência bancária na qual eu sou cliente e a gerente do banco falou assim para mim, Vitor, existe um lugar melhor para você deixar o seu dinheiro. Eu falei, aonde? Aí ela falou 3 letrinhas que mudaram a minha vida. Não pelo fato dessas 3 letras, mas pelo que me proporcionou depois, que foi o seguinte. Ela falou, CDB. Eu nunca tinha ouvido o que era isso na minha vida. A escola não nos ensina sobre educação financeira. Eu falei para ela, desconfiado, não sabia o que era. Senhora, me dá 2 dias, eu vou para casa, vou estudar e daqui a 2 dias eu volto e a gente conversa e eu decido se eu vou fazer esse movimento ou não, que era tirar o meu dinheiro que estava na conta corrente e colocar no CDB do banco. E eu vim para casa e descobri um novo universo. Eu descobri a Bolsa de Valores, o que era CDB, CDI, o que era inflação, que eu não sabia o que era inflação, taxa Selic, enfim. O vídeo não é sobre finanças, é sobre empreendedorismo. Mas eu estou aqui contando um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem como surgiu no meu coração a geração de empreendedores. Foi assim, depois que eu conheci a Bolsa de Valores e comecei a investir todos os meses, com disciplina e constância, eu fui vendo a necessidade de aumentar o meu aporte mensal para conseguir atingir a liberdade financeira mais rápido. Haja vista que deve ser o sonho de todo brasileiro, quiçá de todas as pessoas do mundo, poder parar de trabalhar sem ter a preocupação de gerar dinheiro, porque o seu patrimônio está trabalhando por si, gerando esse valor, essa renda passiva
que gera liberdade para podermos usar o nosso tempo da forma que nos for melhor. E dentro de todas essas prerrogativas que eu estou falando ao decorrer desse vídeo, eu fui começar a estudar. Eu sempre, não um exímio autodidata, mas eu sempre gosto de buscar a aprender as coisas para aplicar na minha vida, no cotidiano. E eu fui em busca, então, de aprender como eu poderia gerar mais patrimônio, mais riqueza, mais capital, literalmente, como que eu poderia fazer mais dinheiro. E com o processo do aprendizado, eu descobri que primeiro eu teria que ter uma ideia. Embora eu já tivesse várias ideias na minha mente, o problema para mim não era ter uma ideia, mas era escolher a direção certa, porque eu tinha vários direcionamentos possíveis. O que me faltava era escolher o ideal, o que eu iria conseguir executar por diversos e diversos anos da minha vida, se preciso fosse, mesmo sem eu ser diretamente remunerado por isso, mas que eu tivesse a consciência que isso iria gerar uma escala, que a primeiro momento não ia me gerar tanto dinheiro, mas que fosse escalável. Por quê? Porque eu já exercia funções onde que não era escalável. O quanto mais eu me esforçasse, como trabalhar de baleiro, por exemplo, eu poderia virar noites e noites, chegar como eu já fiz diversas vezes. Inclusive, teve vezes que eu saí de casa sexta-feira e cheguei na segunda, saindo de um evento para outro, indo trabalhar na praia, pernoitado, no objetivo de alcançar a habilitação e a moto. E consegui, mas eu não conseguia gerar mais do que isso. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não é uma máquina, ele não é um robô, ele é carne, é osso e tem as suas limitações. E eu já não aguentava mais ficar perdendo noite de sono, enfrentando o sol escaldante, eu não sei nem se tem a marca ainda, o sol escaldante da praia, e eu sentei e decidi, eu tenho que ter método, eu tenho que conseguir uma ideia de negócio que ela seja escalável, porque no meu coração, em hipótese alguma, desde o momento que eu comecei a trabalhar para mim mesmo, eu não quis mais saber de trabalhar para ninguém. E o bom disso, o libertador disso, é que depois que você começa a trabalhar para você mesmo, você entende que nunca mais você vai ficar desempregado, porque você literalmente aprende a fazer o dinheiro. E foi nesse período de estudo que eu desenvolvi alguns métodos, que são esses que eu estou apresentando para vocês hoje. Como validar uma ideia de negócio, como criar uma ideia de negócio, ou melhor dizendo, como escolher a melhor ideia, se você já não tiver alguma, com método, com clareza e eficiência e eficácia também. E foi assim, usando o método Cria em 7, que eu consegui criar uma direção, escolher entre as minhas ideias, entre as minhas habilidades, entre as coisas que eu gostava de fazer, aquilo que eu iria conseguir permanecer fazendo por longos e longos tempos, iria me sentir preenchido, realizado e conseguiria manter o foco. E foi assim que eu cheguei aqui, na geração de empreendedores, com a missão de ensinar você a conseguir encontrar qual é a direção mais viável dentro da sua realidade. E depois que você consegue aprender isso, depois que você consegue definir qual será o rumo da sua trajetória no empreendedorismo, você segue os seguintes passos, que vai ser
a validação dessa ideia antes de gastar dinheiros absurdos para ver se realmente essa ideia que você tem de negócio ela é lucrativa de fato. E depois que você valida essa ideia, vê que ela é lucrativa, vê que ela te rentabiliza todo o teu esforço, todo o teu capital investido, você vai escalar esse negócio, o transformando em uma empresa de verdade. Então, se você quer participar desse novo movimento que vai revolucionar a forma como o Brasil aprende a empreender, clica no botão, se inscreva no canal e vem comigo que você estará participando de um movimento que está mudando a minha vida e tem altíssimo potencial de transformar a tua história também. A geração de empreendedores. Seja muito bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo.